O primeiro mistério do YouTube desvendado. No Through Road, parte 2. Vídeo patrocinado por Moraes Oleto, do canal Natália Greco. É isso, a gente já tinha visto a parte 1 45 mil anos atrás, vamos ver a parte 2 agora. Vocês lembram da história? Eu não, vambora. No dia 15 de setembro de 2008, 4 jovens de 17 anos que moravam na Inglaterra simplesmente desapareceram. As Recap? Ela tá fazendo recap, vambora. famílias ficaram desesperadas, sem nenhuma pista de onde eles poderiam estar. Então, 2 dias depois, o pior aconteceu. 4 corpos foram encontrados numa fazenda que até então acreditava-se estar abandonada, a uns 16 quilômetros da cidade natal deles, e dentro do Ela vai falar outra história real? Certamente real, sim. carro que eles usaram Sim, é o que ficava repetindo a placa. pra sair por aí dirigindo. PDK09, muitíssimo obrigado, porque seja bem-vindo, Maurícia. Indo no dia 15. Na cena do crime, a polícia encontrou uma câmera digital que tinha registros de várias coisas que aconteceram nessa noite do desaparecimento. Registrou até o possível assassino, que a identidade ninguém sabe. Ah, eu lembro dessa máscara, capa, coisa. Capa? Que capa, porra? Rosto, máscara, não sei. Já que ele estava mascarado. Essas filmagens dos adolescentes se perdendo na estrada e depois sendo perseguidos foram divulgadas na internet, e a gente assistiu elas aqui no meu canal quando falamos da série No True Road, o primeiro analog horror do YouTube. Sim, é uma historinha falsa, tá, gente? Calma, nem Que bom que você avisou dessa vez. Não tanto que o primeiro vídeo que eu tava vendo da Natália Greco, eu fiquei, tipo, papo de 5 minutos. Eu e Maurício ficamos 5 minutos, tipo, caralho, como assim isso aconteceu? E eu não sabia disso. Até eventualmente ela fala que é uma creepypasta. Eu, filha da puta! nenhum adolescente morreu. Tipo assim, adolescentes morrem, mas nessa Bom, acontece, não sei. história nenhum adolescente de verdade morreu. Nesse outro vídeo que eu vou deixar na descrição pra quem não viu assistir, porque só vai fazer sentido a coisa se você tiver visto a primeira parte antes, tá? Vou deixar na descrição e lá eu explico o que é analog horror. Então eu não vou explicar aqui de novo. Essa série tem 4 partes e a primeira mostra tudo isso que eu falei pra vocês até aqui. Vemos jovens dirigindo por Não lembro de mais nada, vambora. Ah, o que ela explicou nesse início agora é literalmente o que acontece. Então tá tudo bem, já dá pra entender. aí, ficando perdidos e, estranhamente, voltando sempre pro mesmo lugar. Apesar deles estarem dirigindo em linha reta. O que parece que eles entraram num loop e de lá não estavam conseguindo escapar. Até que mais coisas Estamos há 0 dias sem mencionar ou fazer uma referência à Casa de Folhas. Nosso recorde é 0 dias. estranhas começam a acontecer, mais coisas assustadoras e eles são atacados por alguém mascarado. Vale lembrar que tem umas cenas meio pesadinhas, nada muito explícito, mas se você é mais sensível a sangue, essas coisas, tá? Pula esse vídeo. Enfim, voltando pra parte 1. O protagonista é espancado até a morte com a sua própria câmera. Se você não apertou imediatamente o botão pra fechar o vídeo, você levou esse aí, tá? Por isso que eu tive que avisar, porque essa cena aí é meio tensa, é tipo pá, pá, pá na cara dele e Inclusive eu comprei casa de folhas pra sua casa. Yay! Eu tô levando todo mundo pra casa de folhas. voa sangue, enfim. E já que nós vamos falar de um loop temporal, a primeira parte é muito importante, assim como a segunda, como a terceira e a quarta. Uma não funciona sem a outra, por isso que vocês têm que assistir tudo. Comigo, claro, né? No meu Sim, exato. vídeo anterior, nesse vídeo aqui. Nas Nada de parar de ver o vídeo da Natália pra ver o vídeo original e nunca ver o vídeo da Natália. Tem que ver o vídeo da Natália, pô. outras E tem que ver também meu react aqui. 3 Obrigatório fazer exatamente tudo isso nessa ordem. partes que a gente vai falar. E eu falo assim nessa ordem porque eu tô pausando o tempo inteiro. Então quem não conhece meus reacts é tipo, para de pausar, eu quero ver o vídeo da Natália. Aí você vai no vídeo da Natália e vê o vídeo da Natália. Depois que você termina de ver o vídeo da Natália, você vê minha reação ao vídeo da Natália. É isso. Falar agora aqui, nós vamos acompanhar um sobrevivente do massacre. Sim, teve um sobrevivente. E 2 anos depois da fatídica noite, nosso querido resolve voltar pro local onde os seus 3 amigos morreram para prestar uma homenagem a eles. Mas o que acaba acontecendo é que, meio que sem querer, nessa viagem ele descobre mais detalhes sobre aquela noite, porque a princípio ele não lembrava de nada do que aconteceu. E aí agora ele vai descobrir muita coisa e vai descobrir coisas sobre o assassino, que é, assim... Finalmente, porque o cara criou um loop temporal, um loop temporal não, um loop espacial
e não teve explicação do que ele é, ou por que ele é, ou como é que isso aconteceu. Então, que bom que esse otário, com todo respeito, otário, fez a burrice de voltar pro lugar pra aprender mais sobre o assassino, pra ensinar pra gente. Surpreendente. Eu amei o final. A gente vai obter resposta sim, tá? Ele certamente vai morrer, e seu sacrifício será completamente ignorado por mim, porque eu vou chamar ele de burro muitas vezes, porque ele é muito burro por voltar pra lá. Mas, de certa maneira, eu aprecio. Não é broxante o final, é bom. Enquanto que a primeira parte foi divulgada É pela ciência, sim. pela polícia e com o consentimento das famílias, recados no começo dos vídeos 2, 3 e 4 avisam pra gente que, dessa vez, essas outras partes foram divulgadas sem o consentimento da família. E que, Que legal. inclusive, a polícia estava atrás das fitas originais, como se Seu sacrifício é desnecessário, mas obrigado pelo conteúdo, exato. alguém as tivesse roubado. Para recapitular, no primeiro vídeo a gente acompanha, né, esses 4 amigos andando de carro por aí, mas até o momento a gente só sabia o nome e tinha visto o rosto de 2 integrantes desse grupo. O Steven, também apelidado de Steve, que é o protagonista, o dono da câmera que registrou tudo, e o Wally, que era o motorista. Junto com eles tinha mais 2 caras, mas a gente só ouviu a voz dele. Eles estavam feito em 2000 e algo? Não, mas a ideia é que se passa... Tá, ok, vamos lá. Em 2000 e algo, sim. Tipo 2003, 2004, 2005, 2006, por aí. Claro, ainda usava fita pra caralho. Sem dúvidas. Ainda era bastante analógico, especialmente se você não tinha muito dinheiro. Digital era caro. Mas também, tipo, eu nem sei que ano exatamente era pra ser. Porque, tipo, o vídeo foi pro YouTube em 2006, né? Imagino. Pera, agora que eu parei de pensar, por que isso é exatamente um terror analógico? Não tem muito a ver com terror analógico especificamente. Porque se você comentar de found footage ou o que seja, aí é mais um Mabel Hornets, que seria o primeiro do YouTube, não? Isso aí teria vindo antes? Eu não sei. Eu não sei quando se passa do True Road, já esqueci. A gente não sabia seus nomes, nem como que era, né, a cara desses meninos. Nesse segundo vídeo, a gente descobre que um dos caras que estavam mais anônimos, né, acabou sobrevivendo. Ele foi o único que conseguiu escapar do ataque do assassino. Ele diz que ele tem a sensação de Eu interpretei como sendo gravado no ano da postagem. É o que eu tinha pensado também, mas agora que eu parei de pensar, tipo, por que exatamente seria um terror analógico? É coisa de terror analógico por definição, mas isso nem existia nessa época, eu acho. Não, eu tô ligado, mas aí Mabel Hornets não seria terror analógico? Porque eles até usam câmeras analógicas. que alguém puxou ele pra fora do carro, mas ele não sabe quem, ele não E Mabel Hornets começou em 2006 também, né? Não foi? Ou foi tipo depois? Foi tipo 2009? Não. Não, foi 2006. sabe como ele escapou, ele não lembra de nada. O nome dele é James, e 3 anos depois dessa tragédia, ele volta pro lugar onde tudo começou pra prestar homenagem aos amigos. E, junto com ele, ele leva um quinto personagem pra essa história, o Dave, que não tava na parte 1, ele não tava na noite original, mas agora ele foi, né, ajudar o James a visitar o local e também registrar tudo. Mabel Hornets é bem antigo, deve ser por aí mesmo? Eu lembrava que era 2006 mesmo. Sei lá. Que é o Dave que fica filmando. O foda é que eu acho que o canal principal sumiu, então não dá pra ver o dia. Vamos descobrir rapidinho. Um segundo. Desculpa, Natália, me dá um segundo. A gente tá falando de terror de internet também, vamos lá. Mabel Hornets. Vambora. Legendado não, aqui. Em release order. 15 anos atrás. 15 anos atrás, 2010. 2009, foi 2009 então, não foi 2006. Faz sentido então. 2009. Então, ok, No True Road pode sair do antes. É porque eu sempre penso em Mabel Hornets como o primeiro de terror assim. Agora que eu parei pensar, tipo, pera, mas não teria vindo antes isso aqui? Não, isso aqui veio antes então. Ok. É aqui que o Dave pergunta pro James o que foi que aconteceu. O James diz que não se lembra. Mas, Danael, eu quero ver o vídeo, não ficar vendo você fazer conteúdo de live. Eu tenho capacidade de ver o vídeo original. É isso aí. De nada, só que ele escapou, mas não sabe como. E que, inclusive... Eu pergunto se a galera do YouTube odeia esse ponto, porque eu usou eu usou as 4 pessoas que ainda reclamam disso constantemente. Depois que ele foi questionado pela polícia, ele nunca mais falou desse assunto. Não falou sobre isso com seus amigos, com seus familiares. Como se, além dele não conseguir lembrar, ele não quisesse lembrar, tanto que ele nunca falou sobre isso. Lá com Dave, é a primeira vez que ele está revisitando o local e também os seus sentimentos sobre a noite. Last thing I remember is flagging down that car and then being in hospital. Você é muito britânico. You never spoken to me about this before. Anyone?
After I got questioned at the police station, Muito britânico. I didn't speak to anybody, not even my parents. I didn't have the answers. Eles foram de dia pra lá, mas a gente percebe que tá começando a anoitecer. E curiosamente, o assunto dos dois no carro é sobre um episódio de Doctor Who que o Dave assistiu, que fala sobre Muito britânico! Meu Deus! Óbvio! Óbvio que os personagens britânicos estão conversando sobre um episódio novo de Doctor Who. Caralho! viagem no tempo, de você ficar encontrando outras versões suas na mesma data, mas em linhas temporais diferentes. Não precisa Inclusive, não foi com esse doutor, né? Não pode ter sido com esse ficar doutor. encontrando outras versões Não pode ter sido com o Capaldi, porque ele não tinha sido doutor ainda, né? suas na Teria sido com o nono doutor, viu? Eu sei um pouco de Doctor Who, muito pouco, porque eu acho muito chato. mesma data, mas em linhas É o One Piece dos britânicos. temporais diferentes. Não precisa fazer sentido agora, mas essa conversa deles era meio que um spoiler do que estava pra vir. Não sei se vocês lembram, mas na parte 1, os jovens param o carro e se deparam com um coelho morto. Na parte 2, eles estão no carro conversando sobre Mandei antes por piada, puta coincidência. Eu pessoalmente acho o conceito de Doctor Who muito bizarro. Um alien vem pra Terra e escolhe ativamente interagir e ser amigo de britânicos. Muito bizarro. É muito esquisito mesmo. Todo lugar do mundo, o cara decidiu, o alien decidiu, porra, vamos pra Inglaterra, eles vão pra Inglaterra. Ou às vezes é tipo, ah não, isso aqui é uma era onde a Terra explodiu e a humanidade está espalhada. E todo mundo é britânico. Tipo, a Inglaterra dominou o mundo, tá ligado? Olha que merda. Doctor Who Doctor Who é uma distopia, na verdade. e isso aqui acontece. Well, if you know you've done something, if you know I walked down that street at that time on that day, and you specifically go back in time to see yourself then you will, yeah. Unless going time and then Doctor Who no Brasil seria uma putaria? Irmão, um velho britânico aleatório vira pra você, fala que ele é um alienígena e pede pra você entrar nessa cabine telefônica com ele pra viajar pelo tempo e pelo espaço. Você iria? Não. Doctor Who no Brasil não teria acompanhante, porra. Ia ser só o doutor. E não ia conseguir realizar nada também, porque, porra, nem fudendo que eu ia pedir ajuda pro doutor. you are living yourself. You You see, see a bunny? yeah, there's a rabbit. There's a tiny little web. Então, o Tem um Wabbit. James e o Dave param o carro e percebem que eles estão perdidos. Que eles estão perdidos e sem sinal. Exatamente como aconteceu na parte 1. Get back in the car, keep driving. Vocês são muito burros, né? Mas tudo bem. That's where we end up. No, you're right. Let's go. A gente acompanha eles dirigindo mais um pouco, jogando papo fora, fazendo umas piadinhas sem graça. Sabe, conversa normal entre amigos. E aí, quando finalmente anoitece, eles percebem que sim, eles estão definitivamente perdidos. Então eles param o carro mais uma vez. Eu tenho uma pergunta, porque, tipo, dirigir em linha reta fez com que eles entrassem num loop espacial. Tipo, ela tá falando loop temporal, mas seria um loop espacial, né? Porque o tempo não tá voltando, ele só tá repetindo o espaço que ele está. Eles entram no loop espacial indo em linha reta e aí vem a mesma placa o tempo inteiro. E se... Em que sim, eles estão definitivamente perdidos. Então eles param o carro mais uma vez. E se eles só, tipo, andarem pela grama e forem pra puta que pariu dali? Porque, tipo, dá pra ver de uma maneira mais clara. Então não dá pra ver quando começa o loop. O tempo faz parte do espaço, vai tomar no seu cu. Mas, tipo, dá pra ver quando começa o loop, tá ligado? Então, por que não só ir pela grama? Entre lidar com uma possível quebra no espaço-tempo com um assassino mascarado e dormir num carro que vai foder minhas costas, ter escolhosa melhor. Mas o assassino vai atrás de você também, pô. De qualquer maneira. Você tá preso num loop espacial, barra temporal, barra que seja. Ficar parado vai ser tão útil quanto sair dali, porque é o mesmo espaço. Eu vou pegar café e ir no banheiro, me dá um segundo. Cortei, perdão a demora. Perdão a demora, me distraí. Eu acho que é só outra questão de fazer live de tarde. A minha Ritalina acaba em algum momento, né? Aí eu me distraio com a vida. Enfim, vambora. De volta pro carro, o James está claramente muito preocupado. Então o Dave tenta acalmar ele, falando: olha, eu Calma, ele só tá no loop, relaxa. sei que é frustrante, mas... E é interrompido pelo James falando, muito sério: você sabe onde a gente tá? Tipo, tem uma razão de eu estar preocupado. Tem um SPP que é uma fábrica de loop temporal?
Qual que é o número, Alex? A gente lê ela depois. Eu acho o conceito de loop muito interessante. Loop de espaço, loop de tempo. Eu acho o conceito, na verdade, de ou loop de espaço ou alguma coisa que é maior por dentro do que por fora, um conceito muito assustador e interessante. Acho que é por isso que Casa de Folhas, né? Enfim. Você vai... Deu vontade de ler, vou ler depois de acabar a live. Você sabe onde a gente tá perdido? O Dave não viveu aquela fatídica noite. O James, apesar de não lembrar, viu as filmagens. Tipo, por isso que o Dr. Who dá medo, é verdade, a tarde você vai por dentro por fora. Sente o que aconteceu. Então ele fica extremamente preocupado, porque ele começa a perceber que a história está se repetindo. Tipo, eu tenho fascinação por isso. Eu tenho fascinação também por... geometria não euclidiana. Eu acho bala. E eu tenho medinho. Mas eu acho bala. E eu tenho medinho. James, what? Terror de espaço é a melhor coisa, tá? Não espaço sideral. Terror de espaço, espaço. Espaço físico. É meu tipo de terror favorito, agora que eu paro pra pensar. Enfim. What are you doing? Na parte 1, os jovens percebem que eles estão... Qual que era a outra placa mesmo? Peraí. Olha só a da tarde de felicidade pra choque, pra felicidade. Para choque, pra felicidade. Ok, deixa eu voltar mais. Cadê? Tô começando a fazer jogos de terror com geometria não euclidiana. Eu muito jogaria, mas eu teria um cagaço. Ok. A placa tá do lado errado. Olha que interessante. A placa de Bennington tá indo pra esquerda naquele, mas aqui tá indo pra direita. Ok, interessante. Na parte 1... Então estão em outro lugar. Tipo, eles não estão literalmente na mesma rua, então. Tecnicamente. Os jovens percebem que eles estão presos num loop. Eles não percebem, mas eles percebem que eles estão presos andando em círculos e a gente... Não tinha um mod Doom que é algo assim? É o My House. E o My House é basicamente uma grande... Pega muita inspiração e pega muitas referências e homenagens à Casa de Folhas. Sim. Entende que eles estão presos num loop, né? Que eles começam a andar em círculos infinitamente, sempre voltando pro mesmo lugar. Uma bifurcação. Tanto que no My House, tipo, dentro de Casa de Folhas, sem dar muito spoiler, tem uma porta que não deveria estar ali, o personagem abre e é um corredor. Só que um corredor muito escuro. E boa parte do livro é lidando com aquele corredor e o quão longo ele é e aquele não faz nem sentido lógico ele estar ali. Tem um segredo dentro desse mod de Doom. Tem um segredo dentro de um segredo dentro de um segredo desse mod de Doom, onde você explora literalmente esse corredor, e ele é da mesma forma que ele é descrito. Tipo, com as curvas corretinhas de como é descrito no livro. Então, que tem essa placa escrito Bennington. Agora, na parte 2, a mesma coisa tá acontecendo de... Quer dizer, não corretinho, porque eventualmente a porra do corredor vira uma escadaria. Enfim, whatever. De novo, só que com o James e com o Dave. Eles ficam andando em círculos e sempre voltando para essa placa com a indicação de Bennington. Vale lembrar que algo muito recorrente na parte 1 foram os glitches que rolavam, né, com as filmagens. Com inserções aleatórias de outros registros feitos em outros dias. Na parte 2 isso não acontece, a gente não fica vendo inserções de outros dias, por exemplo. Mas os glitches, sim. Quando o James percebe o que tá acontecendo, ele resolve se filmar junto com o Dave. Eu vi um mapa de Minecraft esses dias de Casa de Folhas. Eu tenho curiosidade de ver como é que isso funciona. Manda depois se você tiver o mod aí que eu quero ver. Não jogar Minecraft, porque eu não tenho Minecraft, mas tipo, ver o mapa. Eu vejo no Google, sei lá, no YouTube. Ficam conversando e os glitches aparecem, mostrando pra gente que nossos amigos caíram no loop. We keep heading one direction, and we see that sign again. We'll just make a right or something. Yeah, we can. Camera though. Yeah, but when we get back. Nossos amigos então voltam a dirigir por aquela... James não é amigo meu não, ô Natália Greco. Pode ser seu amigo. Fala, meus amigos. Não nossos. James não é meu amigo não. Eu não tenho amigo burro. Estrada escura e... É terror analógico? É terror analógico, sim. Vazia. E, pra surpresa de ninguém, eles chegam na placa mais uma vez. Yeah. Frustrados, mas ainda sem parar o carro, eles continuam a dirigir e os glitches vão ficando cada vez mais presentes e fortes, alterando não apenas a imagem, como o áudio também. E aí, algo muito interessante acontece. Okay, next right, I'm just gonna go down it.
hell? God's sake! James, got me a turn. I don't like this. Eu não lembro do primeiro vídeo. O que acontece se eles forem pra Bennington? Eles só voltam pro loop mesmo? Obviamente, na vida real, eles não estão passando por um loop. Então, como que eles poderiam, na filmagem, mostrar que aquilo é um loop, né? Porque eles não vão conseguir realmente dirigir num loop. Eles fizeram o corte na edição bem no glitch. Sim, é. Isso é o que eu imaginava que... Tipo, é o que eu imaginava desde o primeiro, que era isso que estavam fazendo. Nesse faz sentido também. E isso é uma coisa que pra... Tipo, galera fazendo esse vídeo, um curta-metragem na internet, assim, é uma boa ideia. É uma boa pegada. Então, yeah. Tipo, eu lembro que Atividade Paranormal 4 começou a ter glitches do nada. Tipo, 1, 2 e 3 não tinha glitch na câmera. A partir do 4 tem glitch. E quebrou completamente toda a graça. Porque agora os diretores, que de novo são gente mais experiente, com um orçamento por trás e tal, não precisa pensar de forma criativa como inserir alguma coisa na câmera. É só colocar o glitch e colocar qualquer coisa no fundo. Outro que faz isso bastante foi aquele... Como é que é o nome? Amizade Desfeita. Aquele filme de terror do Skype. A parada é que os personagens gravaram... Cada um dos atores gravou o filme umas 5 vezes cada um. Tipo, o filme inteiro, basicamente. E aí tinha glitches aleatórios. E os diretores só alteravam qual que era a filmagem que eles estavam botando ali. O que era uma ideia muito esperta. Mas aí você vê o filme e você percebe que tem alguns jumpscares onde eles esquecem de colocar o glitch. Então, do nada, só tem um corte na câmera das pessoas. É engraçado. Que dá a sensação pra gente que foi um plano sequência. Que eles realmente fizeram lá um círculo muito rápido. Mandei o canal do YouTube do cara que fez o mod de Minecraft do Surro. Uma série de vídeos que ele tá fazendo. Vamos dar uma olhada depois. A gente vai dar uma olhada depois. E voltaram pra placa, né? Mais uma vez, tipo, super rapidinho. Uma estratégia simples que é extremamente efetiva. Sim. É legal de... Tipo, de novo, pra esse tipo de curta-metragem faz completo sentido e é muito legal. Pra filme de Hollywood, que tenta trazer a ideia meio found footage, eu já fico meio tipo... Você tem orçamento e você é pago pra isso. Faz alguma coisa mais legal do que um glitch. Assistir uma coisa tão caseira sendo feita com tanta técnica. Mas, sim. Na parte 1, eles fizeram isso com o farol do carro ligando e desligando. Que a parte eu achei a do farol mais legal que a do glitch até, mas também ficou super legal e deu um puta medo. Que a gente achou, né, que eles tinham escapado, aí desligou a luz, quando voltou, eles tinham voltado. E aí eu achei legal que na segunda parte eles quiseram repetir isso, só que não dava pra repetir exatamente a mesma coisa, que perderia a graça, então eles fizeram pelo glitch, eu achei muito... Não tinha no glitch também, que a gente vai fazendo... não, porque tinha corte, né? Pode crer. Enfim. Criativo. Assustados, eles resolvem parar o carro mais uma vez e, né, buscar por sinal. E aí, eu quero que vocês prestem bastante atenção nessa imagem. Tô prestando. You got any signal? No. You got any internet? No, I ain't got nothing. No Wi-Fi, no 3G. 3G? Uau. It's dead out here. Cheguei junto também? Ok. Get back in the car. Olha só, uma pessoa com uma máscara. Vocês O David não ligou, não? separaram que apareceu? Sim, eu vi, mas o David não ligou, não? Só porque ele provavelmente, tipo, tava segurando a câmera no peito, então ele não olhou pela câmera. Ok. No fundo. 3G não era do Beyond ou algo assim? Não. ...3G. Não, cara, não é pra copiar... Não, irmão. Não é 3 gramas, ou... Não é 3 games também. Sinal. Não, 3G... 3G, sim. Conexão. Ano de criação. 2004. É isso aí. Eu sabia que era mais antigo, só não sabia de quando. Mundinho dessa imagem? Sim, é o assassino mascarado da parte 1. Ai, meu Deus, é ele, caramba. Bom, agora dentro do carro, eles começam a discutir o que fazer a seguir. Yeah, the email's connecting sometimes on my phone, but it's not very consistent. Well, next time it does connect, why don't you send an email to your dad or something? He could give us a lift. Porra, um e-mail.
Ok, whatever. O mano passou por trás, vocês viram, né? Passou um mano por trás. We could try turning it off and on again. Alguém passou atrás do carro, lá no fundo. E assim, o Dave e o James não viram, mas a gente viu. E o Sim, a gente viu. Mas eu fiquei mais incomodado com o James pensando... Não, com o David sugerindo mandar um e-mail pro pai do James. Porque eu não acho que o cara ia ver a tempo, tá ligado? Tipo, meio... Enfim, olha. que me dá mais medo é que na parte 1 tinha aquele recado falando que 4 corpos Eu acho que eles deveriam fazer um vídeo pro YouTube. Não, mas eles morreram. Então não tem muito o que fazer. foram encontrados. Então a gente meio que já sabia o final dos meninos. Dessa vez não tem recado nenhum. Então a gente não sabe o que vai acontecer com eles. E isso parece deixar tudo mais assustador. A curiosidade do será que eles vão se fuder ou não? Será que eles vão conseguir escapar? Se na parte 1 falaram pra gente que 4 corpos foram encontrados, como que faz sentido o James estar vivo? O Lá de botão receber e-mail, eu recebia. Com conexão no e-mail, com conexão 3G e também Wi-Fi, sim. certo seriam ter encontrado 3 corpos na fazenda, né? Acho que nem eles tinham. Não, mas tem e-mail, sim. Pra celulares antigos tinha e-mail, sim. Tinha botãozinho de e-mail. Pois é, gente, até o fim vocês vão descobrir a razão disso. Vai fazer sentido sim. Sem saber o que É de você escrever uma carta formal enquanto pode das 5 noites com o Fred. Pois é, exatamente. fazer, já, né, super chateado que eles estão perdidos, o James começa meio que desabafar, falando que ele não sabe se foi das melhores ideias ter voltado pra lá, Você acha, James? mas que ele sentia que ele devia isso aos amigos, né? Ele devia a eles uma homenagem, mostrar que ele ainda pensava neles, que eles poderiam não estar mais aqui com a gente, mas que as suas memórias viviam dentro do James. I just had to pay my respects. Do you think it was worth it? Não! Cara, amigo olhando isso, fudeu. No. Acho que alguém levou o susto. Eu dei o pause, tipo, instantâneo, só que eu não levei susto, eu só, tipo, olhei. Aí aqui a gente corta pra um ângulo muito estranho, como se alguém tivesse jogado a câmera pra dentro do carro. E a gente não consegue ver exatamente o que tá acontecendo, mas a gente consegue ouvir que Eu levei um pulinho de joelho? Ah, nice. fora do carro, o James e o Dave estão conversando com alguém. E eles estão falando o seguinte: Steven, Eu queria tirar as calças? Existem 2 tipos de pessoa. acorda! Steven, acorda! Steven não tinha morrido na parte 1? Sabe? O menino que ficou todo ensanguentado, o protagonista? Quem apareceu ensanguentado no carro deles? Steven! Foi o Steven. Pelo jeito, o Steven sobreviveu. Nessa linha temporal, pelo menos, ele tá vivo. A gente ainda não sabe o que isso quer dizer, como que é possível. Tá, então o loop temporal talvez seja, tipo, preso realmente numa época só. Ah, mano, quer ver que o assassino vai ser um dos moleque que por causa do loop temporal meio que consegue estar em 2 lugares ao mesmo tempo? Ele tá vivo, mas vai fazer sentido no futuro. Ele tá todo ensanguentado, mas tá vivo. Steven, it's okay. Steven, calm down. Where am I? Where? James! Oh, James! James, you got away! Yeah, I got away. Where have you been? O James tenta Linha de tempo, ai que preguiça. Eu tava assumindo que é só uma linha do tempo só que esse local aí, essa área do loop, ela meio que converge tempos diferentes. Então, tipo, se você entrar no loop 3 anos agora, e aí alguém entrar no loop daqui a 3 anos, você meio que viajaram no tempo pra mesmo período. É isso que eu tô assumindo. acalmar o Steven e explica pra ele que sim, ele conseguiu escapar, só que ele achou que o Steven tinha morrido. O que parece nesse momento é que o James conseguiu entrar de novo no loop e apareceu em algum momento antes do ataque, meio que pra salvar o Steven. Pera, vamos voltar aqui, vamos tentar entender. O que parece nesse momento é que o James conseguiu entrar de novo no loop e apareceu em algum momento antes do ataque, meio que pra salvar o Steven. Tá, é o que eu tinha pensado. Tipo, o que eu tinha pensado, na verdade, de alguma maneira, o Steven sobreviveu ao ataque, e aí, pouco depois, ele encontrou o James e o David. Porque o James e o David entraram no loop, e o loop é basicamente um pedaço de tempo separado do resto do tempo. Então, quando você entra no loop, vocês vão pra essa, entre aspas, dimensão que é o loop. É isso que eu tô pensando.
Steven. Mas a gente não sabe se é exatamente isso. Agora, a gente pode chutar que é isso. Daniel, tu viu o cara do Insta que fala que malhar e correr é melhor que fuder? Por que vocês trazem essas coisas aleatórias? Eu nem uso o Insta, eu não sei de quem que vocês estão falando. Meu Deus! Terminou aqui de ano, sim. Aí Steven olha pro Dave e fica, mano, o que você tá fazendo aqui? É engraçado. Porque assim, né, pro Steven, eles acabaram de se atacar. Futuro e passado convergem nesse loop, então é o que eu tava pensando. Eu tô assumindo, tipo, obviamente ela viu o negócio, então ela sabe a resposta. Mas o que eu tava só assistindo, assim, ela explicando e teorizando era isso. O loop meio que converge o tempo, tipo, o tempo fica dilatado, é isso, ele dilatado, comprime o tempo. O tempo tá comprimido. Sabe Final Fantasy VIII? Que o plano da última S, no caso, é comprimir o tempo? E a questão é que o tempo é um plano tão idiota, mas tão idiota, que eles só deixam ela fazer isso. E aí com isso eles conseguem, tipo, ficar na linha do tempo correto pra lutar contra ela. Pra fazer eu tomar merda, enfim. É isso que eu assumi que é o caso. Estavam os 4 dentro do carro. E não, tipo, que passaram 3 anos. Então quando ele olha o Dave ali, ele fica, mano... Quê? O que você tá fazendo aqui, velho? Não faz sentido. Desesperado, Steven pergunta várias vezes, cadê ele? Cadê ele? Só que ninguém entende de quem ele tá falando. Ah, não deu cu. A gente pode presumir agora que ele está falando do assassino mascarado. A conversa continua e o James pergunta, Steven, por onde você andou? Passaram-se 3 anos. Onde você tava? E o Steven fica, quê? Passaram-se 3 anos. Pra mim, eu tava agora naquela ponte, no túnel que dá na fazenda da placa No True Road, sabe? Que é meio que tipo rua sem saída. Opa! Pra ele tinha escapado pra lá e... Acertei! É exatamente isso que eu tinha achado, pô. Tipo, ele saiu daquilo lá e aí o loop levou essa galera de 3 anos no futuro pra esse momento, tipo, interdimensional, essencialmente. tinha sido atacado. É realmente isso, Poggers. Eu sou muito foda, cara. E, tipo, tinha acabado ali. Na verdade, ele nem lembra que ele foi atacado. Não sei se rolou algum tipo de trauma, então, tipo, ele não lembra. Ele só tá todo ensanguentado. E a única coisa que ele lembra é dele ter fugido pra fazenda, pra aquele túnel lá. Aí o James, então, passaram-se... Para ver 2 filmes da vida. Boa, yes! 3 anos, cara. E o Steven fica super confuso porque pra ele passaram-se minutos. Afinal, eles estão num loop temporal, né? O James saiu momentaneamente. Então, essa é a minha questão. É um loop temporal e espacial, né? Porque não é como se, tipo, eles dirigissem e o tempo voltasse. Eles só estão dirigindo e o espaço tá se repetindo. Então, um loop espacial e um loop temporal. Eu sei, tempo e espaço, mesma coisa, blá, blá, blá. Só que dá pra entender que, tipo, tem a diferença. É os 2 loops simultaneamente, né? Quer dizer, por alguns anos, mas... Ok, isso aqui também é interessante, tá? Agora que estamos lidando com loop e bagulho meio ficção científica, foi bem interessante. Steven não, ele tava preso ali. I went through the bridge and then It's fine. That's gone. It's in the past. what do you mean it's in the past? It's been 3 years. Então o James explica pro Steven que sim, ele conseguiu escapar, mas ele voltou e agora as coisas estavam se repetindo. Ele tava de novo perdido, de novo andando em círculos, de novo sem sinal. It's gonna be alright. We're gonna get back out of here. Pelo visto, não é como se eles só não conseguissem sair disso. O tempo tá passando, mas eles estão presos nesse momento específico, sim. I got back over them before and we're gonna do it again. Pois é, como é que eles conseguiram sair do loop então a primeira vez? Isso é interessante de pensar. Tempo e espaço não são sinônimos, mas são complementares. Esse sim é um loop de espaço com conversão de tempo, não loop. Verdade, o tempo não tá tendo um loop. É só o loop de espaço mesmo. Ok. O James tenta confortar o Steven, né, o amigo. É o loop de espaço em uma pocket dimension que está preso no tempo. É isso. Mas o Steven, assim, gente, ele tá desesperado, ele tá muito confuso, é muita coisa pra processar, ele tá se vendo todo cheio de sangue, não sabe o que aconteceu. E o James fala, ainda passaram-se 3 anos, ele fica, mano, que? Ele tá, assim, muito, muito confuso. Sei lá, ele não tá conseguindo processar direito as informações, que é o normal, né? Então eles decidem voltar pro carro e a filmagem corta. Aí aparece uma tela preta com o seguinte recado. A fita acaba aqui. Tá bom.
Ela foi encontrada dentro de uma bolsa junto com uma câmera. A câmera estava quebrada, mas outra fita foi encontrada dentro dela. Apesar de muito danificada, esforços estão sendo feitos para recuperar o conteúdo da fita. Ou seja, estamos filmando ainda, relaxa. E assim termina a parte 2, lançada no YouTube no dia 25 de junho de 2011. Ah, Baby Hobbit já tinha lançado. A parte 1 foi de quando? Quase um ano depois, no dia... Pera, a parte 1 foi de quando? Calma aí. Não. Com licença. No Through Road. Que susto, Mabel Hornet, seu corno, tá? 16 anos atrás é 2009. Pera. Nossa. Foi antes de... Eu tava achando que No Through Road era tipo 2006, mas não. Conseguiu ganhar de Mabel Hornet, tipo 5 meses. Caralho, tá bom. Dia 16 de abril de 2012, um novo vídeo é postado, a parte 3, que tem apenas 2 minutos de duração. Ah, faz sentido, porque o primeiro, tipo, se passou em, tipo, 2009, e aí o segundo foi realmente 3 anos depois, porque gravaram 3 anos depois. Legal. O recado do início diz o seguinte: a fita dentro da câmera. Apesar de muita coisa ter sido recuperada, as imagens No caso, 2, mas 3. Faz mais sentido falar 3. e os áudios foram afetados e estão bem distorcidos. Aqui a gente vê a continuação da parte 2, com os meninos em silêncio 2009 foi o ano do Analog Horror. 2009 foi quando o terror de internet nasceu, aparentemente, basicamente. dentro do carro. Agora, o Steven tá com o rosto limpo, apenas com sanguinho assim na bochecha. Então o que a gente entende é que aquele sangue todo não era dele, já que ele tá sem machucados. A gente também não sabe como ele se limpou, mas na parte anterior a gente viu o Dave tomando uma garrafa d'água, então eu estou presumindo que foi assim que ele se limpou. Oh, my phone's ringing. Que toque, irmão. Finally. Hello? Será que eles gravaram tudo no mesmo ano, mas foram lançados com grande diferença de tempo? Isso seria muito cinema, mas não. Apesar deles estarem sem sinal, o James recebe uma ligação e atende. Vocês estão no Gasolina Infinita? Não, na verdade, eu acho que no primeiro tinha um plot de que a gasolina tava acabando, né? Só que a única coisa que sai dessa ligação é chiado. Ninguém fala nada. Ou se fala, tá saindo em chiado. Aí ele desliga, fala pro pessoal, ó, não era ninguém, era só chiado, continua sem sinal. E eles, né, voltam a dirigir. Infelizmente, o que acontece? Eles acabam naquela bendita placa de novo. Eles continuam dentro do loop. Guys, I'm sorry. Sorry. It's fine. Shit. Sorry, I got you guys. Right, we're turning right here. Aí nessa hora, em vez de seguir reto como eles estavam fazendo, eles estavam seguindo reto e andando em círculos, eles falam, bom, vamos virar pra direita, porque aí pelo menos a gente tá tentando fazer alguma coisa. Não é É o que eu sugeri, e aí? o caminho que a gente quer ir, mas a gente tem que tentar alguma coisa. It's fine. We get home. Oh no! Oh, There's nothing we can do! Oh, God. Só que aí, mesmo E de novo, eles usaram o glitch pra fazer o loop, né? Pô, mas ainda assim na questão da edição ficou legal. Ficou bem feito. Oh no! There's nothing we can do! Só que aí, O loop de espaço e tempo diz... mesmo virando pra direita, eles voltam a andar em círculos, voltam pro mesmo lugar. E não faz sentido, porque reto dá ali, pra direita dá ali. Realmente, Eles podem colocar uma musiquinha, né? Pra saber quando vem o loop. Mas acho que a música não... A música não repetiria. Tipo, a música continuaria normal, porque ainda é um loop de espaço, mas o tempo não é afetado nisso. Tá ligado? por enquanto, não tem escapatória. Eu acho que seria interessante. Tipo, tem muita... Isso é um conceito tão legal que eu queria... E olha, é a terceira vez nessa live que mencionamos Casa de Folhas, nada. Eu queria que fizesse uma coisa tipo Casa de Folhas, porque em Casa de Folhas, quando vê que tem a porra do corredor que não faz absolutamente nenhum sentido, o que eles fazem é começar a experimentar com ele, pra tentar entender como é que ele funciona. E boa parte do livro é sobre isso.
Eu queria esse conceito, mas a galera, tipo, tentando entender como é que esse conceito funciona. Tipo, a galera sai do carro e aí vai andando pro loop a pé, mas alguns param no meio pra ver quando que dá pra ver o loop de espaço. Esse é um loop de espaço mesmo ou se é realmente o mesmo espaço se repetindo infinitamente, mas com distância pra frente, tá ligado? O que não é o caso, que eles já tinham visto coisa no chão. Enfim. Oh, Jesus Christ! Será que dá pra conectar com esse loop? É outra coisa que dá pra pensar, sim. Exato. Mas eu acho que não. Eu acho que nesse caso não daria. Agora, de cara com o assassino mascarado, eles não sabem o que fazer. Atropela, 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 atropela. Eles ficam parados ali, olhando Atropela. pra ele, que Atropela. não se mexe. Como se Atropela. cada um Atropela, estivesse esperando atropela, o outro reagir primeiro. Até que o Steven diz algo que todo mundo tava pensando, atropela. né? Passa por cima, Eu amo você, Steven, seu lindo, maravilhoso. passa por cima desse desgraçado. Foda-se, passa por cima. Drive. Go, 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 go! Ah, não, desculpa. Não pensei no fato que o serial deles consegue controlar o espaço, né? Tem isso. Acontece. Triângulo. E assim acaba a parte 3, com eles voltando naquela ponte, túnel. Não sei, pra mim eu imagino que é um túnel, mas eles chamam de ponte, né? Enfim, na fazenda, na placa No True Road, onde tudo começou. Essa terceira parte é mais curtinha, né? Ela só tem 2 minutos e pouco, mas pra mim eu acho que foi uma das Illuminati lembrou esse triângulo aqui, calma aí. Lembrou especificamente. Aqui, esse triângulo me lembrou. Isso aqui é um mistério de internet, todo mundo já conhece esse ponto, imagino, né? O Kanye Quest Territory. Baby Hornet, eu não quero ver você, desculpa. Cadê? Aqui. Não, porra, o Goulart. Eu queria ver o trailer normal, irmão. Aqui. É, esse triângulozinho no final, calma aí. Cadê? Isso. É só porque é um triângulo mesmo que me lembrou. Também parece a bandeira do Brasil agora que eu paro pra pensar, mas enfim. A bandeira do Brasil com um triângulo. Ok. Só pra saber, porque eu só puxei isso nada. Vocês sabem o que é isso, né? Vocês estão ligados o que é isso daqui, né? Esse aí me lembra Blair Witch? Justo. Sim? É, beleza, então. Não? Explicando um pouquinho por cima. Teve... Antes do Kanye West ser um completo de um arrombado, ele sempre foi, mas antes dele ser conhecido como arrombado, fizeram um jogo de sacanagem que é tipo Kanye Quest 3030, que é... Você controla o Kanye num jogo pixel art de RPG, lutando contra outros rappers num futuro distópico. Meu Deus do céu, carambola. Engraçadinho, yay, funny. E aí no final do trailer, a gente tem isso aqui. E a galera ficou, que porra é essa? Como assim? Que é isso? Foram atrás, bem atrás mesmo, e acontece que o jogo em si, tipo, quando o jogo saiu, ele tinha um segredo inteiro onde você meio que entrava pra um culto. Era um jogo sobre um certo culto. Tipo, o jogo tava escondendo um culto dentro dele. E era meio que uma ideologia, uma religião, por assim dizer, que eu não lembro como era o nome, era absoluto. Eu não lembro o nome. Tinha uma RG, mais ou menos. Como é que era o nome do negócio? Eu não lembro. Não sei, não lembro. Mas tinha um negócio lá, tipo, tinha um segredo que você entrava e tinha esse culto, e é como se o jogo tivesse ou o desenvolvedor estivesse recrutando pra esse culto. E aí é uma coisa real, era um culto, uma coisa. Ascensionismo. O culto ao ascensionismo, que tem uma ideologia toda, de cara quatro. E aí, tipo, ai meu Deus, esse jogo na verdade, um segredo pra trazer gente pro ascensionismo.
Não, provavelmente o criador colocou isso só de brincaragem pra chamar atenção mesmo. Tipo, provavelmente não tinha nada a ver com realmente o culto do ascensionismo. É só, né? Enfim. O cara fez um ARG, essencialmente. O cara fez um ARG que parecia ser um ARG pra uma coisa real mesmo. Mas eu acho que não era nada demais, não. E assim acaba a parte 3, com eles voltando naquela ponte, túnel. Não sei, pra mim eu imagino que é um túnel, mas eles chamam de ponte. Era um RG de certa forma que tirava o jogo em certos pontos? Mas era aquela coisa de tipo PDF site, se não me engano. Sim. Só que tipo, era um ARG que tentava se passar como algo que não era um RG. Um ARG. Então você tinha que colocar seu endereço em algum momento, eles iam te mandar coisas, os caras 4. Então, né? Meio que era um ARG que tentava se passar como uma coisa real. E aí nunca confirmaram se era ou não era real, mas provavelmente não era real, era só um ARGzinho mesmo. Ponte, né? Enfim, na fazenda, na placa No True Road, onde tudo começou. Essa terceira parte é mais curtinha, né? Ela só tem 2 minutos e pouco, mas pra mim, eu acho que foi uma das mais assustadoras. Os glitches todos. Não, essa foi a mais legal, na verdade, eu acho. Ai, não sei, mexeu comigo. E até a ideia de descobrir que o cara meio que, tipo, controla o espaço é legal. Infelizmente, eu tenho que ficar interrompendo, falando, porque a gente não pode passar muito, mostrar muito do vídeo sem interrupções, porque senão dá problema com direitos autorais. Não é só por isso, é porque, tipo, o charme é ver você falando também sobre o negócio, né? Explicando o bagulho, em vez de só mostrar o curta. Porque não dá tanto problema atrás. Quer dizer, dá, mas não tanto. É só meio... É paia porque eu estaria repostando o vídeo, mas não tem nenhum problema você mostrar essa coisa e depois explicar e ter suas teorias. Eu falo isso que é, tipo, uma porrada de canal que eu vejo é canal de terror. E eles fazem isso, tipo, eles botam a parte de terror e depois eles vêm e explicam. Então, Mas eu aconselho pra vocês assistirem ela inteira depois, porque a experiência é mais assustadora sem as interrupções. Agora vamos pra quarta e última parte, postado no dia 29 de agosto. Conhece Nexpo? Eu botei coisa do Nexpo ontem, já tem vídeo react do Nexpo até em algum lugar do canal de cortes. Eu gosto muito do Nexpo é bom. Eu prefiro o Nexpo quando ele fala de coisa real, na verdade, ao invés de ser de creepypasta. Pra creepypasta eu prefiro... Eu não sei, não acho que tem algum de creepypasta e de RG que eu conheço hoje em dia, na verdade, agora que eu paro pra pensar. Eu geralmente só assisto mesmo. Bom, enfim. Tem o Wendigo. O Wendigo eu gosto quando ele fala de RG, por exemplo. Não vi, perdão, é que vídeo em inglês, acho que já deve ter até legenda. Não, tem. O Nexpo sempre tem uma legenda em inglês que dá pra traduzir automaticamente, fica boa a tradução. De 2012. Eu coloquei aqui no meu roteiro, será que a gente vai finalmente obter respostas do que tá acontecendo ali? De quem é a pessoa mascarada? Mas eu meio que, né, dei spoiler sem querer no começo, falando que sim, a gente vai obter essas respostas, então... Tudo bem. Natália. A gente tava com a cabeça pra ver Nexpo? Eu vejo sozinho sempre. Eu gosto de Nexpo. Nexpo é muito bom. Você não lê o que você escreve? Bom, então, né... E aí, a apresentação do canal do Nexpo, a maneira como ele fala e como ele mostra, a edição que ele coloca, que é toda mais bem trabalhada e tal, ele consegue me deixar um cagacinho de vez em quando. Vamos lá obter essas respostas juntos. O vídeo começa nos avisando... A voz dele é muito gostosinha? Sim, muito. Dizendo que essa filmagem foi o conteúdo que sobrou da fita danificada. E que, novamente, apesar de ter sido recuperado muita coisa, o áudio e a imagem estão distorcidos em alguns momentos. A gente começa os registros com os meninos tentando ligar o carro, porque por algum motivo o carro parou de funcionar, mas apesar deles estarem lá tentando, né, ligar o negócio, não vai. Então, eles são obrigados a explorar a região a pé, a continuar o caminho a pé. You got a bit of blood on you. It's alright, I don't think it's my blood. Oh, isso é uma informação nova. I don't know where it came. Foi visto a voz dele é gostosinha, mas a voz do Nexpo é muito gostosinha mesmo. Eles começam a se perguntar se eles deviam continuar a estrada a pé mesmo, porque, né, não tem mais muito o que fazer, até que um deles avista, lá longe, uma porta. Mas nenhum deles parcelado, não? Um lugar, uma casinha, assim, que parece estar iluminada e que tem essa porta meio aberta, assim. Então eles vão até lá e encontram esse espaço
que parece tipo uma casinha abandonada, que na verdade não tá tão abandonada assim. Ela é velha e suja, o que dá a entender que talvez fosse abandonada, mas ela tá iluminada com velas e tem objetos sinistros, meio parecendo um santuário suspeito. Com certeza quem montou isso aí não tinha boas intenções. Eles encontram aquele símbolo que a gente viu no final da parte 3, que é tipo um triângulo, né? E continuam a explorar ao redor, em busca de alguma pista. Uma máscara e uma boneca. Ok. 2 máscaras. Será que ele replicou ela com o loop temporal? Ai, que susto, filho da... Barulho agudo no caralho. Obviamente, tem uma boneca medonha lá no meio, né? Porque você não pode fazer um cenário assustador sem uma Annabelle no Sim, é verdade. meio. Faz parte da decoração ter uma boneca que provavelmente tá possuída, porque senão não é uma decoração do mal e suspeita sem uma boneca possuída. Tem que ter. E eles também encontram a máscara do assassino. Ou melhor, as máscaras Eles encontram 2, exato. no Tô indo fazer uma prova não tendo estudado nada direito. Me deseje boa sorte XD. Boa sorte, Yalme! Todo mundo Maurício. Desejo boa sorte pro Yalme. Vou pegar café. Galera do YouTube, também desejo boa sorte pro Yalme. Por mais que eu já teria feito a prova esse ponto. Voltei. Eu acho que meu óculos tá meio zoadinho. Deixa eu deszoar meu óculos zoado aqui. Deixa eu deszoar o óculos. Eu acho que ele tá deszoado o suficiente agora. Vambora! plural. O áudio aqui corta por alguns segundos e aí em silêncio os meninos continuam explorando esse lugar estranho, tocando nos objetos com curiosidade. Ele masterizou o glitch dupe. Não, ironicamente, eu acho que foi um bagulho desses mesmo. Acho que ele só colocou no loop e foi criando novos, eu acho. De confusão. E tem até uns escritos bizarros nas paredes. Não sei como eles não fugiram dali ainda. Porque, tipo, porra. É, mas vai pra onde, porra? Vai pra final da rua e volta pro início dela? Que lugar assustador. Agora, se você for pensar que faz horas que eles estão presos no mesmo caminho fazendo a mesma coisa, quando você encontrar algo diferente, por mais que seja assustador, você fica um pouco tentada a continuar ali explorando, né? Porque você vai fazer o quê? Voltar a andar Agora que aparece o corredor infinito? Hell yeah, corredor de 5 minutos. em círculos? Pera, eu quero ler! Não dá pra ver o que o James encontrou debaixo do pano. Vai ter até uma filmagem que o Dave, né, dá zoom nessa escuridão. Não sabemos o que é. A única coisa que a gente vê é o James pegando uma das máscaras, olhando. E aí o Steve vê a cena, pega a máscara e sai de lá. How does he know these things we said? Maybe he saw the video. What video? Pelo que dá pra entender, eles saíram com 2 máscaras, né? Eles pegaram 2 máscaras pra si. Eu acho que eu vou acertar, né? Tipo, o assassino talvez seja um deles de alguma maneira. E saíram de lá e o Steven começa a se perguntar como que ele sabe o que eles falaram. E aí, vou explicar o que quer dizer, né, essa frase. Esse ele que ele se pergunta é o mascarado. E quando ele fala como que ele sabe o que a gente tava falando, é que eu não consigo Time for entender crunch like a prison. direito os escritos que estavam na parede. É isso, time for crunch, alguma coisa do lado, like a prison. Então, olha, hora do crunch, não sei, hora do crunch, como uma prisão. Mas eu estou chutando que deviam ser frases que os meninos falaram na parte 1, quando eles Pode ser. estavam sendo perseguidos. E aí, pro Steve, isso tudo aconteceu algumas horas antes, alguns minutos antes, nem sei quanto tempo passou pra ele. Então ele se pergunta, como que o mascarado sabe o que a gente tava conversando, né? Como que ele escreveu tudo que a gente tava falando dentro do carro nas paredes? Aí o James conta pra ele, ele provavelmente viu as filmagens. E o Steven, filmagens? Como que ele viu as filmagens? E aí corta.
a gente não vê se rolou uma conversa entre o Steven e o James sobre as filmagens que foram postadas no YouTube. A gente não sabe se o James conta pro Steven, porque por enquanto o Steven nem sabe que ele foi atacado, porque ele não lembra. Ele só lembra de estar desesperado e, tipo, tá cheio de sangue, mas ele não lembra que ele foi atacado e ele nem sabe que as filmagens foram postadas no YouTube. E aí, como cortou, a gente não sabe se rolou essa conversa entre eles. O que a gente vê a seguir é os meninos andando lá por aquele lugar, pela estrada, pelo mato, não dá pra entender muito bem. O Steven escuta alguma coisa e pede pra todo mundo ficar em silêncio. Cala a boca, todo mundo, cala a boca. Por quê? Então você pode matar eles infinitamente assistindo a câmera e eles sabem exatamente onde eles estão? Caralho. Não sei se é exatamente isso, mas primeiro tem que ter um twist. Vai ter algum twist, alguma resolução aí. Eu ainda tô apostando na teoria de que o assassino é um deles. E Dark, foda-se. Ele acha que o mascarado está por perto, afinal eles escutaram algum barulho, né? We have to move real slow. Shh, someone's coming. Guys, what is that? What is that? E eu espero que não seja essa a minha teoria, porque, tipo, eu gosto de história de loop temporal, eu odeio Viagem no Tempo. Who is it? I don't know. Eu não considero isso aqui 100% um Viagem no Tempo, porque é quase como se esse pedaço de terra, do planeta Terra, existisse fora do tempo. Então não é bem uma Viagem no Tempo. Vocês entenderam o que acabou de acontecer? Não, vamos voltar aqui, porque eu tava explicando. Guys, what is that? What is that? Who is it? I don't know. Vocês entenderam o que acabou de acontecer? Ainda não, explica. Eles estão vendo agora, no presente, na parte 4, algo que aconteceu lá na parte 1. Só que Oh! True! Calma aí. Então acho que eu vou te achar na Bienal pra te entregar teu presente. Eu vou estar lá dia 22. Como me achar, eu não sei. Eu vou estar vendo na Gap, eu acho. Mas também a gente pode, sei lá, manda mensagem no Insta ou no Twitter, ou o que seja, e eu tento dar uma olhada pra ver se eu encontro. É isso. porque ele acha que o mascarado está por perto, afinal eles escutaram algum barulho, né? Vai com uma jaqueta do jacket. Compra uma pra mim, então. Move real slow. Shh, someone's coming. Ah, tá. Então isso aí é pra ser quando eles encontraram o cara na parte 1. Entendi agora. Guys, what is that? What is that? Então quando o cara teleportou eles pelo espaço, também teleportou eles pelo tempo, mais ou menos? Tinha um carro batido na primeira parte? Não, né? Who is it? I don't know. Vocês entenderam o que acabou de acontecer? Eles estão vendo agora, no presente, na parte 4, algo que aconteceu lá na parte 1. Só que a parte 1 veio antes da parte 4. Pro grupo inicial, né? O Dave nem tava aí. Afinal, num loop temporal, não existe isso de passado, presente e futuro. Os três estão mesclados. Isso é coisa de linha temporal. Passado, presente e futuro. Dá uma linha. Num loop, as épocas se misturam. Então, se é um círculo, o que tá acontecendo no presente também tá acontecendo no passado e também Tá, então realmente também é um loop espacial e loop temporal simultaneamente, é isso? Afinal de contas? tá acontecendo no futuro. Como que você diz onde começou esse círculo? Você não diz. Tá tudo acontecendo junto. Pra gente, a gente viu os vídeos em ordem reta. A parte 1, a parte 2, a parte 3 e a parte 4. Agora, no loop, todas elas se misturam. Aí aqui fica o questionamento. A gente Questione, vai lá. sabe, porque a gente viu a parte 1, que o No loop, na verdade, se repete, o tempo tá bagunçado. Não tem um círculo porque não tem ordem pra repetir. Eu tô pensando, tipo... Isso é mais um loop no espaço mesmo e o tempo só tá, tipo... Mas sei lá. Dark meio que tem um treco assim, tem personagens que são invulneráveis à morte porque eles ainda têm coisa pra fazer mais à frente do loop, mas se você desenrola o nó, acaba tudo. Ok. O que seria um loop só no espaço, não no tempo. Então, tentar explicar aqui, ô Feio de Cadeira, e explicar mais ou menos o que eu tô achando aqui do negócio, o que é. O que seria um loop só no espaço? Eles estão dirigindo na rua, numa estrada, e a estrada, tipo, fica se repetindo infinitamente. Isso seria um loop espacial. Porque não é como se o tempo voltasse pra eles voltarem pro início da rua. Eles estão seguindo a rua, e no final da rua, a rua se repete.
É tipo como se você estivesse jogando um jogo 2D, você vai até o final da tela e aí você aparece no lado do início da tela. Isso seria um loop espacial. Um loop temporal faria com que esse negócio ficasse como se todas as coisas que aconteceram se repetissem. E não apenas o espaço. Então por isso que eu digo que isso aqui não é um loop temporal. O que eu tava achando até agora é que dentro desse loop espacial, dessa área de loop espacial, o tempo meio que funciona de maneira alheia ao resto da realidade. Ou seja, aconteceu as coisas do primeiro vídeo, e aí o cara fugiu com a câmera, tipo, uma pessoa fugiu do loop, e outro fugiu do assassino, o que tava segurando a câmera, e aí 3 anos depois, uma galera voltou pro loop e encontraram esse cara fugindo do assassino. Porque dentro do loop espacial, o tempo funciona de uma maneira independente do resto do tempo de fora do loop. E aí agora, a gente descobre que o tempo está completamente bagunçado e que as coisas continuam acontecendo, tipo, se repetindo e acontecendo fora de ordem dentro do próprio loop. Então agora eles na parte 4 viram uma coisa que aconteceu na parte 1. Meio que entra ainda assim a ideia de um loop temporal, mas ele não fez um círculo exatamente. Mais ou menos. Enfim. O Steven e o James estão naquele carro. Então, como que agora eles também estão no matinho assistindo o ataque acontecer? Assistindo como espectadores e não como vítimas. Não é 100%, tipo, é isso que eu penso. Não é 100% um loop. É mais um nó. O tempo virou um nó. Aí a gente entra naquela... Já estamos em qual parte? Estamos ainda definindo se é um loop temporal e espacial ou se é um loop espacial com um tempo distorcido. Coisa que eles estavam falando, né, na parte 2 do episódio de Doctor Who, de você fazer viagem no tempo e acabar surgindo várias versões suas. Assustados, eles saem correndo e o James quer se separar do grupo. Aí o Steven pega ele e fala, pelo amor de Deus, não abandona a gente. E o James fala, eu tenho que resolver isso e sai. Vai pro escuro, foge. No! What the fuck? Eu acertei então! Porra, os assassinos são eles mesmos. James! James! Com uma das máscaras em mãos, o James foge. Ele vai tentar resolver esse problema da linha temporal por conta própria. E a gente não vê, né, o que aconteceu com ele. A gente começa a acompanhar o Steven e o Dave, porque o Dave toca a câmera. Aí eles começam a conversar e o Steven conta pro Dave uma conversa que ele teve com o James agora há pouco. Sabe naquela hora que o Steven se pergunta, por que o cara mascarado sabia das coisas que a gente falou? Tipo, tava tudo escrito nas paredes. E aí corta. Então, nessa hora, o James explicou pra ele que as filmagens foram postadas, então que provavelmente o mascarado sabia de tudo porque ele assistiu o vídeo e o James também conseguiu assistir as filmagens e conta pro Steven o que tinha nelas, conta o conteúdo delas. E aí o James conta pra ele, você foi atacado, tem filmagem de você sendo morto. E aí o Steven pega essas informações e fala pro Dave, as coisas estão se repetindo, o ataque está se repetindo, tá tudo se repetindo. Então, nesse caso aí, realmente forma um loop. Forma um loop. What does that mean? Loop temporal também, além do loop espacial. Means you're gonna die. If I'm alive now, I think I could prevent it. I did it before. I think I can stop it. Na cabeça do Pera, como é que é? Steven, se agora ele está vivo, mas nas filmagens ele estava morto, quer dizer que existe algo que ele pode fazer para salvar a si próprio. E que o Dave não faz parte disso. Então, enquanto o Steven vai tentar resolver, vai tentar salvar a si mesmo, o Dave tem que ficar ali, escondidinho, quietinho e não... Tipo, um foi pra um canto, o outro foi pro outro, os dois pegaram a marcha e o Dave ficou tipo de xereca só. O Dave tá de xereca e parado agora. se meter. Ele não faz parte da noite original, então ele tem que ficar ali e não se meter. No, please! What are you doing? I got this from the shack, Why? so he doesn't recognize me. Eles estão usando a mesma roupa. Estão usando literalmente a mesma roupa. E ele que ativa os loop. Ele sabe que tá tendo loop. Depois que o Steven do presente vê o Steven do passado correndo do assassino, ele vai e coloca uma das máscaras Tá escuro?
O cara tem poder de manipulação espacial. Que ele tinha pego e fala, bom, vou resolver aqui esse problema. Ele quer ir atrás do Steven do passado pra salvar a vida dele. Ele tem 17/20, é burro. É verdade. Não, ele tem realmente 17, porque passou 3 anos, mas não passou 3 anos pra ele, né? Então, Mas, só 17. se ele aparece como Steven pro Steven do passado, o Steven do passado vai ficar assustado e, tipo, isso pode prejudicar a Ah, não, tá, entendi agora. Não era pro mascarado, é o próprio Steven. É o Steven do... Pô, ele vai bater em si mesmo, então? fuga deles. Então, o que ele faz? Ele coloca a máscara pro Steven do passado não reconhecer que é ele mesmo, e aí, na cabeça dele, ele acha que isso vai facilitar o resgate. Enfim, né? Já sabemos onde isso vai dar. E aí, o Steven do presente mascarado vai atrás do Steven do passado. É, pois é verdade. A máscara branca pro seu assassino desconhecido não vai assustar. Pois é, não. Aí... Aparecer com a máscara do cara que tá seguindo você a noite inteira não é um problema. Aí é foda, né? O outro mascarado, que não é o Steven do presente, porque o Steven do presente saiu correndo nessa direção, e aí esse outro mascarado chegou por aqui, esse outro mascarado aparece, vê o Dave e não faz nada. Já o Steven do presente, que agora Agora tem loop de mascarado, sim. também está mascarado, vai atrás do Steven do passado e encontra ele. O Dave vai atrás dos dois e grava a cena, grava o encontro, que a gente Pera, mas o James tá fazendo o quê? Calma aí. Dave e não faz nada. Outro mascarado chegou por aqui, gente, porque o Steven do presente saiu correndo, também está mascarado Tá, o Steven, mas o James também... Pera. e não faz nada. Já o Steven do presente, que agora também está mascarado, vai atrás do Steven do passado e encontra ele. O Dave vai atrás dos dois e grava Tá bom. a cena, grava o encontro, que a gente já O James foi salvar... É, verdade, a gente foi salvar e o Steven também foi meio que salvar agora, porque ele teria morrido, mas ele não morreu com o negócio da câmera. Aí por isso que o James não lembra o que aconteceu com ele, então. Porque ele não lembra de nada da noite. Porque o James do futuro salvou o James do passado. viu, só que agora a gente vai ver por outro ângulo. You can't see me. Oh, you can't see me. I think I'm okay. Ô, caralho. Nessa hora, a gente vê o Steven do passado repetindo pra si mesmo algo que a gente já viu ele falar na parte 1, que é, ele não me viu, eu tô bem, eu tô bem. Mas a gente sabe que ele não tava bem. O Steven do presente encontra ele e o ataca. Ou seja, por quem ele foi atacado pelo Steven do presente. Sim. A princípio, qual que era a ideia do Steven do presente? Derrubar o Steven do passado pra ele desmaiar e ser mais fácil de salvar ele. Aí essa versão do presente puxa do passado pelos braços e fica falando em voz alta, eu só tô te levando pro carro, você vai ficar bem. Só que aí o Steven do passado acorda. Sabe que a parte engraçada? Tipo, eu sei que o Steven do presente não lembra direito. Tipo, realmente não lembra das coisas, né? Mas isso aconteceu, tipo, algumas horas atrás. E aqui a gente vê o assassinato do Steven, que foi por ele mesmo. Ele matou a si próprio. Mas por que exatamente ele fez isso? A gente vê o assassinato da parte 1, só que de outro ângulo. O Steven do passado acordou, se assustou com um mascarado, que é o Steven do presente, mas ele não sabe. Ele se assustou com o mascarado e, pra se defender, ele atacou de volta. Isso não seria suicídio? Seria. E aí, aquela cena que a gente viu do Steven sendo atacado com a câmera, na verdade, era o Steven do presente sendo atacado pelo Steven do passado. Eu não lembro como foi atacado, então pra ele tá fazendo algo que ele não fez ainda, eu acho. Sim, é isso que tá acontecendo exatamente. Mas não entendi exatamente que ele decidiu matar o Steven do passado. Então, quando a gente Mas ele não mata, né? Ele só mete a porrada, depois ele deixa ir, que aí o Steven do passado vai lá, e aí encontra o James e o David, que entraram no loop de novo, e aí forma o loop. Forma o loop temporal agora, né? vê o Steven todo ensanguentado, levando a câmera na cara e falando, não para, não para. Ele tá suplicando pra ele mesmo. Porque o Steven do passado deve ter visto, né, um É o Steven do presente que morreu, não, né? clone dele atacando Pera. o presente, mas ele não sabe. Ele se assustou com o mascarado e, pra se defender, ele atacou de volta. E aí, aquela cena que a gente Ah, é mesmo! Eu não tinha pego isso em particular. Então foi realmente o
Caralho! A gente viu do Steven sendo atacado com a câmera. Tá, isso é legal, na verdade, isso é criativo, isso é maneiro. Então, pô, ele se fecha no loop. Então ele se fecha no loop mesmo. Porque, tipo, ele entra na área do loop, e aí o assassino vai lá pra matar ele. E aí, na verdade, ele se vira, consegue vencer o assassino na porrada e mata o assassino que, na verdade, era ele mesmo. Aí ele não lembra disso, encontra o David e o James, e aí repete essa questão inteira, e ele vai de novo pra tentar salvar, tenta salvar o dele do passado, mas dele do passado revida e luta contra ele, mete a porrada nele, e aí esquece, então forma um loop. Porra, legal, na verdade, isso é bem legal, na verdade. Na verdade, era o Steven do presente sendo atacado pelo Steven Sim, ok. do passado. Ah. Então, quando a gente vê o Steven todo ensanguentado, levando a câmera na cara e falando, não para, ele tá suplicando pra ele mesmo. Porque o Steven do passado deve ter visto, né, um Por isso que o Steven do presente falou, tipo, esse sangue aqui eu acho que não é meu, não. clone dele atacando ele, e aí ele fala, foda-se o clone, vou matar. Então o que aconteceu? O Steve do presente, sabendo que a sua versão do passado seria atacada, tenta ajudar a versão do passado. E é justamente tentando se ajudar que ele Cria um loop. causa sua própria morte. Ele causa sua própria morte, mas ele não causa exatamente a própria morte, porque ele acaba formando literalmente um loop. Ele se matou de burro, sim. Deu pra entender? Ele formou um loop mesmo. Pô, isso é legal, na verdade. É trágico, mas Nossa, que triste. Ele tá sentenciado à morte eterna, Danael. Caralho, que da hora! Mas é da hora mesmo, porra, é maneiro. Então tem 3? Não, tem 2. Só que o fato de que o dele do passado mata o dele do presente forma um loop. Porque o dele do passado, depois disso, vai encontrar os outros 2 moleque, que aí vão contar pra ele das questões do que tá acontecendo. E ele vai ficar, puta, vou tentar me salvar. E ele vai tentar se salvar de novo. E quando ele tenta se salvar de novo, o dele do passado vai lá e tenta e mata o presente. E aí depois, esse do passado vai e acaba encontrando os 2 moleques. O James conta pra ele, você foi morto. E ele, caraca, eu vou tentar me salvar. E aí forma um loop. é predestinado. Tipo, E o David só vendo. Né? Ele ficou, tipo, confuso. Ele provavelmente tava, tipo, com um caderninho tentando anotar como é que funciona loops temporais. a história de Édipo Rei. É tentando evitar algo que ele faz esse algo acontecer. Então, todo esse tempo, quem a gente viu No fim, tentar impedir causou? Sim. morrendo na parte 1 era o Steven do presente. E quem a gente viu todo ensanguentado chegando no carro do James e do Dave era o Steven do passado fugindo dessa cena aí, fugindo do que ele acabou de fazer. Por isso que ele tava todo ensanguentado. Dormi no meio da live quando era DMC, acordei agora e virou da viagem no tempo. Minhas lives, né? Steven? Ele fica confuso, norteado, e vai correndo, e aí encontra eles deles que acabaram de chegar no loop. Ok. Claro que tem a questão aqui, tipo, isso é muito legal, tá? Isso é uma ideia de história muito maneira, achei muito maneiro, de verdade mesmo. Mas tem aquela questão de que isso só pode funcionar por causa daquele pequeno plot device que a galera tá esquecendo as coisas no loop. É o plot device que faz isso funcionar. Mas foda-se, é maneiro. Steven! Ai, caralho! Esse me assustou. E assim acaba No True Road. Mas o que aconteceu com o James então, porra? Pera, que eu vou explicar as teorias. Esse aqui é pra ser o James mesmo, então? Steven! Esse é pra ser o James? Não, né? Bom. E assim acaba No True Road. Pera, que eu vou explicar as teorias, eu vou explicar tudo que as pessoas acham que aconteceu. Explicar. E que eu também acho que faz bastante sentido essas teorias que rolaram na internet. Porque ficou um pouco confuso, né? Um assunto meio complexo. Linha do tempo, viagem, não sei o que, mas vocês vão entender. Primeiro de tudo, quem que é o assassino mascarado? Ao mesmo tempo que eles... Talvez seja realmente o próprio James que só meio que ficou maluco no loop? Não sei. A teoria mais É todo mundo, sim, é todo famosa mundo. entre os fãs da série é que esse assassino mascarado, na verdade, são 2 pessoas. São tanto Steven quanto James. Isso eu tinha pego.
Isso eu tinha pé. Porque ambos foram vistos usando a máscara. Só que eles são o assassino mascarado em momentos diferentes. Naquela casinha sinistra que tinham várias máscaras, não sei o que, e a De onde veio essa casa, verdade? boneca lá, assustadora, que não serviu pra nada, mas era assustadora. Entendo. Tinha essas várias máscaras, né? Porque tava mostrando pra gente que várias versões do James e do Steven passaram por lá e vão continuar passando. Mas aí tem muito mais máscara do que só duas que eles usam. Porque cada hora E a casa também foi construída, tá ligado? eles vão pegar uma nova máscara pra começar o loop de novo. A intenção do James e do Steven é a mesma: interferir no ataque pra quebrar o loop, pra alterar a linha temporal e salvar os seus amigos. Mas é justamente tentando evitar o ataque que eles causam o ataque. Como quando a gente viu o Steven do passado se assustando com o Steven do presente e atacando ele. É até interessante Pera, mas como é que os outros amigos morreram, então? antes de rever a parte 4, porque tem uma hora que o Steven do presente todo ensanguentado fala: gente, relaxa, esse sangue não é meu. Exato. Porque realmente não era dele, mas era dele. Era de outra versão dele. You got a bit of blood on you. Tipo, ela tá falando outra versão, mas eu vejo ainda assim como, tipo, a mesma versão, porque é realmente um loop fechado, tá ligado? Enfim. It's alright, I don't think it's my blood. Bom, vamos revisitar tudo que aconteceu pra gente tentar Tipo, é outra versão na ideia de que realmente são dois Steven ali, mas é o mesmo Steven, em momentos diferentes. Enfim. entender melhor. Vamos revisitar tudo. A primeira vez que o Mascarada aparece E não dá pra sair dentro do que eles fizeram lá do loop. é naquela rua sem saída, na No True Road. Aqui, o James do presente diz que, quando ele estava no passado, quando aquela noite aconteceu, São dois, mas é o exato mesmo alguns minutos depois, exato. alguém puxou ele pra fora do carro, mas ele não lembra quem ou Foi ele próprio. o que aconteceu. E quem foi que tirou ele do carro? Não mostra, mas a gente pode chutar, meio que com certeza Que foi ele próprio. sim, que foi o James do futuro. Vocês Yes. já vão entender por quê. Bom, então o que acontece? Os 4 jovens estão dentro do carro, eles são atacados pelo assassino mascarado, o James é puxado pra fora do carro, o Steven sai correndo pra aquele túnel, sai correndo pra fazenda. Pra salvar o Steven do passado, o Steven do presente o ataca, se tornando o vilão que ele tentava escapar. Com medo do mascarado, o Steven do passado mata o do presente. E o Steven do presente só fez tudo isso Pra tentar se impedir. porque o James do presente, que tinha escapado, tinha ido viver 3 anos fora de lá, volta e conta pra ele das filmagens, conta pra ele que ele ia ser atacado. Ou seja, o James sair, ver as filmagens e voltar fazia parte da predestinação. Sim. Tudo aconteceu porque o James voltou. E o James só voltou porque tudo aconteceu. No final Então realmente era um loop temporal, viu? Eu falei, tá certo desde o início que era um loop temporal. Eu falei que não era, no caso. da parte 4, a gente vê o Steven do passado assustado, cheio de sangue, correndo pro nada. Na parte 2, os meninos, o James e o Dave, encontram o Steven exatamente assim. Cheio de sangue e assustado. Confuso sobre o que aconteceu, sem lembrar onde ele tava. Where am I? James! Oh, James! James, you got away! Provavelmente ele estava traumatizado com tudo que aconteceu e não lembrava, da mesma forma como o James também não lembrava daquela noite. Bom, então o Steven é o assassino mascarado que ataca o Steven. Já o James Agora vamos lá, vamos entender o James, que o James eu não entendi, tipo... Tem que ter algum outro loop ali no meio, porque, tipo... O James vai conseguir se salvar, ele vai tirar o James do carro, levar pra longe, ele vai ir pra fora do loop. Mas e agora? é o assassino mascarado que aparece pro grupo pela primeira vez. Sim, peguei isso, sim. Aquele que aparece na frente do carro na primeira noite. Porque Eu tava com um chapéu. ele tava tentando quebrar o ciclo. Que a gente sabe que rolou aqui. O James foi puxado pra fora. O Steven conseguiu escapar. E os outros 2 meninos, que é o Wally e o que a gente não sabe o nome até hoje, foram mortos. Quem matou eles? Dá pra presumir que foi o James que matou eles, Mas por que exatamente? tentando quebrar o ciclo. Por Mas como é que isso quebraria o ciclo? Se eles já estavam mortos na timeline dele, não? isso que ele tira o James do passado do carro. Porque o James do passado tem que sobreviver pra ele virar o James do presente, matar todo mundo e o ciclo se quebrar. Só que Pera, por que isso quebraria o ciclo? qual que é o problema? O James do presente não consegue matar
o Steven do passado. Porque o Steven do passado mata o Steven do presente e Só um pode sair? Ok, tá, faz sentido. foge. E pra quebrar o ciclo, todos os do passado tinham que morrer. Agora, no final, vemos o James do presente encontrando o Dave. E é bem Porque ele ia matar o Dave, tá? Saquei. improvável que ele matou o amigo. Porque no começo da parte 1, o texto diz que 4 corpos foram encontrados na fazenda. 4 jovens de 17 anos. Mas não diz quem são eles. Então, a gente pode chutar que esses 4 corpos são o Ollie, o menino que não tem nome, o Steven do presente e o Dave. E aí, quem sobreviveu? Foi o James do passado, porque ele foi tirado pra fora do carro, o James do presente, que é o mascarado, e o Steven do passado, que conseguiu escapar, matando a versão dele do presente. Deu pra entender? Deu, mas aí o James do presente faz o que agora? Ele fica tchereca? Tipo, como é que ele sai do loop? Ele não sabe do loop? Ele cria aquele lugar inteiro por causa disso depois? É isso? É por isso que tem aquele lugar? Sei que é confuso, mas se vocês forem rever a série, eu juro que vai fazer sentido. A única coisa que pra mim não fez sentido é aquela casinha sinistra. Então, essa casinha sinistra pode ser realmente porque... O que o James faz depois de acabar gerando o loop? Com as máscaras, com as bonecas. Tipo, o que ele faz? Ele só... Né? Pode ser que ele só tenha ido e feito essa casa. Não sei porquê, mas... E as velas. Quem foi que fez aquilo? Isso é a única parte que eu não entendi. Na verdade, tem outra coisa que eu não entendi. Por que que o James do presente matou o Dave? Ao meu ver, a intenção do James, apesar de ser horrível, né? Que ele pensou assim, eu tenho que matar todos os meus amigos pra quebrar o loop. A intenção dele era matar todo mundo do passado, porque aí o loop se quebra e só sobra as versões do presente. Não entendi muito bem como que faz sentido É isso que me deixou meio coisado também, mas eu só aceitei. isso, vou ser sincera. E O James faz o loop porque ele queria quebrar o loop, exato. aí, por que que ele matou o Dave? Porque o Dave poderia interferir e não É porque tinha que ter achado 4 corpos. deixar ele matar todo mundo. Quer dizer, no caso não era isso que ele tava pensando, mas dentro da narrativa por isso morreu. Tá. Enfim, essa parte eu acho que eu não saquei tão perfeitamente. A única forma do loop se quebrar é se realmente todas as versões do passado morressem. Por quê? Se todo mundo morre, não existe o James do presente pra matar todo mundo, entendeu? E aí eles nem teriam sido atacados pelo assassino mascarado. Então precisava, na verdade, matar a porra do James. O James Sei. tinha que ter morrido. Uma coisa muito legal que eu não tinha me tocado, mas um de vocês deixou um comentário no meu primeiro vídeo falando, foi que na parte 1, quando eles acharam que eles tinham saído do loop, que eles estavam pegando outra estrada, e aí eles finalmente veem outro carro, na verdade, esse outro carro que eles veem são eles. Ah! Ok, isso é legal. Então, tipo, eles se cruzam, né? E aí, nesse cruzamento, eles falam, ai, a gente saiu do loop, porque a gente viu outro carro. E na verdade, isso aqui só tá Não, era o loop ainda, tá bom. mostrando o loop, porque eles viram eles mesmos, achando que eles tinham saído do loop. Assim, Mas como é que, tipo, de vez em quando teleporta pra aquela área do No True Road? Tipo, quando tentou atropelar o James na máscara, eles tentam atropelar o James na máscara e eles teleportam e tem um triângulo. O que seria isso exatamente? ainda ficaram algumas perguntas em aberto, né? Talvez vocês tenham entendido melhor que eu e possam me explicar por que que o James achou que o A casa é a entidade, igual, sim. Então, sim, ele saiu do loop, só que não foi eles atual, esse no futuro. É verdade. É verdade. Ok. o David tinha que morrer e qual que foi aquela da casinha. É a parte mística? Ok. Mas assim, é curioso de como é que funciona. Porque o James ficou parado enquanto o carro tá vindo na direção dele. Ele não saberia exatamente disso. É por isso que eu fico pensando na questão do James, sei lá, ele ter ficado no loop por muito tempo, de alguma maneira. Porque o James do presente, ele só ficou por ali então, né? Então ele não teve exatamente como sair. Ele não saiu do loop. O loop continuou acontecendo infinitamente por causa disso. Então ele só cresceu dentro do loop? Não sei. Né? Quem foi que fez essa casinha aí sinistra? Tem uma vibe de que deveria ter uma parte 5, mas provavelmente não teve, porque tem mais de 10 anos essa parte 4. Porque que tinha uma boneca. É, ele mora lá agora. Enfim, mas isso foi tudo que eu consegui entender. Se alguém tiver outras explicações, por favor, deixa nos comentários, porque essa série aí me deixou biruta da cabeça. Eu achei incrível. E de pensar que foi postado no YouTube muitos anos atrás, quando a plataforma tava começando, e o cara, tipo, fez um conteúdo desse nível, dessa qualidade,
faculdade. Bem maneiro mesmo. É absurdo. Aliás, o criador da série, quem escreveu e dirigiu, foi o Steven. Que ele deu uma entrevista que eu encontrei aí, que ele queria ser diretor de cinema, depois ele foi pra faculdade. Não sei o que aconteceu com ele agora. Eu fui dar uma stalkeada nele no Twitter, ele não posta nada desde 2019, mas na bio dele tá falando que ele queria muito ser diretor e que em 2019 ele editava Mas você não passa tempo no loop? Aí eu não sei, irmão. Aí eu não sei. trailers de Será que ainda paga imposto do loop? filmes. Agora já se passaram muitos anos, né? Então espero que ele esteja realizando esse sonho de ser diretor. Eu Eu vou dar uma olhada depois, ver se ele tá no IMDb. com certeza ia amar ver alguma coisa dele de terror nas telonas. O cara é talentoso. É isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Esse negócio de linha temporal é muito legal. É um pouco complexo, mas depois Loop, tipo, de novo, eu não gosto de viagem no tempo, mas eu gosto de loop. Loop é legal. que você se aprofunda um pouco no assunto, é muito divertido de pensar no paradoxo da coisa. A gente já fez uma creepypasta que falava desse assunto, né? Eu queria muito revisitar ele de novo, o assunto sendo o paradoxo de viagem no tempo e tal. Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham entendido. E é isso, muito obrigado por assistir o vídeo até aqui e muito obrigado aos membros desse canal. Bom vídeo! Bom vídeo. Steven Chamberlain, que é o nome dele. Calma aí. Deixa eu dar uma olhada na pessoa também. Chamberlain. Mas ficou bem legal, pô. Ficou muito bom. Ficou muito bom de verdade esse negócio inteiro. Ele fez mais alguns curta, né? Ah, ele edita trailer hoje em dia. Ok. Eu tô vendo aqui, ele é editor de trailer profissional. Então provavelmente ele trabalha em Hollywood agora, editando trailer. Legal. Bom pra ele, bom pra ele.